Então vamos imaginar a seguinte situação: a gente tem uma mãe que está procurando uma escola de natação para o seu filho, para sua filha fazer aula de natação. E ela fica surpresa porque ela procura um montão de instituição, né? Clube, academia, escola de natação, associação esportiva, seja lá o que for, e parece que é tudo muito igual. Parece que todo mundo faz a mesma coisa e é tão igual que, sinceramente, ela nem consegue perceber a diferença entre essas instituições. Ela procurava alguma coisa que pudesse agregar mais valor à escola de natação para que ela pudesse optar, mas ela não encontra isso. Então, como é tudo a mesma coisa, o critério que geralmente as pessoas utilizam, que essa mãe vai utilizar, é o preço. Então ela vai optar, já que é tudo a mesma coisa, eu vou optar por aquele local que é mais barato. Pode ser até que em função de uma instalação esportiva diferenciada, um banheiro limpo, né, uma secretaria limpa, com bom atendimento, esse seja o principal critério utilizado pelos pais para poder matricular o filho na escola de natação. Eu concordo, acredito que isso seja muito importante, mas por outro lado, se a função da escola de natação é ensinar alguém para nadar, dessa academia é ensinar alguém a nadar, aprender os conteúdos relacionados à experiência dentro da água, deveria haver uma proposta, uma filosofia dessa instituição que os pais pudessem conhecer, que isso fosse claro, para que eles pudessem optar por uma escola de natação A, B ou C, ou a E ou a F. E por outro lado, a gente, enquanto professor, seria interessante que a gente, ou na verdade determinante, que a gente conhecesse qual é o objetivo dessa escola de natação, qual é a filosofia, onde ela quer chegar com os alunos, para que a gente saiba também o que a gente tem que ensinar. Pode ser, por exemplo, que eu esteja trabalhando no mesmo lugar que o Marcos e minhas aulas são muito mais voltadas para o pedagógico, para as experiências gerais dentro da água. Eu vou ensinar a nadar também, mas a minha aula tem mais esse viés, nessa pegada. E o Marcos está preocupado em botar os moleques para nadar, dar volume, mandar nadar muito, preocupado com correções e tudo mais. Poxa, como é que pode? A gente trabalha com alunos da mesma faixa etária, só que em períodos diferentes do dia, por exemplo. Eu trabalho na parte da manhã, ele trabalha na parte da tarde. Como é que a aula de natação pode ser tão diferente se nós dois estamos dentro da mesma instituição? Então eu entendo que isso não deveria ser assim, né? Que isso não deveria acontecer. A gente deveria olhar para essas escolas de natação, para esses clubes e entender exatamente qual é a diferença entre cada um deles. O que a escola de natação tem como filosofia, como objetivo para os seus alunos, quem eles exatamente atendem, a mesma coisa a escola de natação B e a C. E isso, por outro lado, além de ser importante, como eu disse, para os pais, para os responsáveis, em termos até realmente mercadológicos, porque eles vão perceber, opa, isso aqui é bem organizado, tem um porquê de cada uma dessas coisas. É importante para os professores, para que eles saibam exatamente o que eles têm que ensinar e eles não se sintam perdidos. Então aí eu criei 3 propostas hipotéticas e bem simples e resumidas para 3 escolas de natação. Em função desses objetivos, a gente tem quem são os nossos públicos-alvos. Então tentei pegar aí talvez três exemplos extremos, né? E sendo que o exemplo B ele é mais intermediário. Então a gente tem a escola de natação A, que ela é mais voltada para natação para bebês e para crianças. Então o objetivo seria oportunizar a iniciação à prática de atividades aquáticas, está falando de uma maneira bem global realmente. Então, possivelmente, os conteúdos aí seriam muito mais voltados para a adaptação ao meio aquático, para poder criar experiências dentro da água. A gente tem uma escola de natação aí que eu chamei de B, que também tem esse objetivo de oportunizar a iniciação de práticas aquáticas, mas ele também quer ensinar os nados formais e depois ele entende que a progressão do ensino dos nados formais seria utilizar a natação como prática de atividade física voltada para a saúde. E a gente tem a escola de natação C, que também tem o objetivo de ensinar os nados, só que aqui ele já tem como o viés é mais competitivo, eles chamam de nados competitivos, depois formar nadadores competitivos e formar nadadores olímpicos. Percebam, por favor, que não existe uma proposta melhor do que a outra, são 3 propostas diferentes, então acredito que a aula de natação tem que ter uma característica também completamente diferente. Então essa escola de natação C só vai trabalhar com crianças a partir de 10 anos de idade. Então, talvez seria interessante que ela tivesse contato com algum clube, com alguma escola de natação que trabalhasse, que desenvolvesse essas crianças nessas etapas anteriores. Então, por exemplo, a escola de natação C
poderia ter um tipo de convênio, contato com a escola de natação A, para que essas crianças mudassem de uma escola de natação para outra, aquelas que tivessem interesse. Então a mãe, vamos voltar aqui, ela estava procurando uma escola de natação para o filho dela fazer aula de natação. Ela infelizmente ficou chateada porque não percebeu muitas diferenças em relação àquilo que ela estava procurando pela internet, ela visitou alguns lugares. Mas beleza, vamos supor então, por outro lado, que ela consiga perceber essa diferença e eu apresentei aqui 3 propostas para vocês. Eu inventei essas propostas, tá bom? Não existe aqui melhor ou pior, como eu disse. E ela, pô, legal, eu gostei muito dessa proposta aqui da Escola de Natação B. É a filosofia que eu quero, é a que eu acredito, é aquilo, é a experiência que eu quero que o meu filho passe. Então eu quero que ele faça lá a adaptação ao meio aquático, mesmo que eu não saiba exatamente o que é isso. Pode ser que tenha alguma explicação lá na secretaria da Escola de Natação, ou ela viu na internet, nas redes sociais. Eu quero depois que ele aprenda os nados, eu quero que ele continue fazendo atividade física, que ele continue fazendo natação como forma de saúde. Se por acaso durante esse processo ele se interessar e quiser participar de uma equipe competitiva, eu entendo que nessa escola de natação B isso não vai acontecer. Eu deveria procurar um outro lugar. Ah, tem aquela escola de natação C e eu lembro que lá eles tinham esse interesse em formar nadadores. Então, se algum dia o meu filho quiser vir a competir, ele pode sair da escola de natação B e ir para a escola de natação C, porque eu tenho claro para mim qual é a filosofia da escola de natação B e é isso que eu quero para o meu filho. Não vai ficar incoerente aquilo que o pai quer com a aula de natação, com aquilo que o filho quer, com aquilo que a escola de natação quer e o professor quer. Cada um quer uma coisa diferente do outro e não chega a lugar nenhum. E possivelmente algumas pessoas vão ficar insatisfeitas no meio do caminho, porque acreditam que nadar é uma coisa, quando pode ser que para aquela escola de natação o saber nadar seja uma coisa aí um pouquinho diferente. Então, como eu falei para vocês, a mãe ela pesquisou, conheceu a escola de natação. Eu estou falando assim um mundo ideal, tá certo, pessoal? Ela foi à escola de natação, viu como é que se trabalhava, né? Quais eram as atividades propostas, levou o filho gostou e falou: pô, mãe, é isso mesmo que eu quero. Eu quero participar dessa escola de natação porque quero vir aqui poder conhecer pessoas, brincar, me divertir, aprender a fazer um esporte e depois ter essa experiência aí para o restante da minha vida. Tudo bem então, e ela percebeu, apresentaram a ela que para essa escola de natação, vamos supor aqui, tá bom pessoal, isso é hipotético, existem 4 níveis de aprendizagem. E a secretária no site, além disso, apresentou quais eram os professores para cada um desses níveis. Então eles falaram lá que para o nível 1 tem 2 professores que trabalham juntos, porque são crianças mais novas, então eles entendem que ter 2 professores ao mesmo tempo é importante. Apresentou os objetivos desse nível, quais são os conteúdos, resumido, né? Porque o pai não tem esse interesse também pleno, a duração do nível, quais são os critérios de avaliação. Para o nível 2 e para o nível 4 tem um professor só, porque a escola de natação entende que para esse momento é interessante ter só um professor, mas eles têm um estagiário para poder ajudar na condução das aulas. E para o nível 3 nós temos ali também 2 professores. E para todos os níveis eles têm ali bem claro quais são os objetivos, quais são os conteúdos de ensino, qual é a duração de cada uma dessas etapas, de cada um desses níveis e quais são os critérios de avaliação que eles vão utilizar, por exemplo, para um aluno do nível 1 passar para o nível 2. Quais critérios que eles terão para o aluno do nível 2 passar para o nível 3 e também para o nível 4. E pode ser que não tenha que necessariamente ir do nível 4 ao nível 5. Dentro do nível 4, vamos dizer que seja a parte de condicionamento físico. As avaliações podem ser em relação a critérios relacionados à saúde, à composição corporal, ao desempenho desse adulto, jovem ou adulto, né, na prática da natação. E pode ser que ele faça alguns testes físicos dentro da água, fora da água. Então, isso aqui não significa necessariamente ser sempre avaliação técnica e que exija a mudança de um nível para o outro. Como eu disse, pode ser avaliação física, pode ser avaliação da composição corporal. Aí a ideia é pensar para cada um desses momentos, para cada um desses níveis, o que seria mais interessante de fazer. Ah, Guilherme, eu não poderia fazer avaliação. Vamos supor que o nível 1 aqui seja natação mais para bebês, o nível 2 seja para criança a partir de 2, 3 anos, que já seja uma adaptação ao meio aquático. Ah, Guilherme, eu posso fazer avaliação da composição corporal com crianças também? Pode. Eu acho que seria interessante. Eu acho que agregaria valor à escola de natação e você poderia ter esse acompanhamento da criança, até a idade adulta, e seria bacana isso.
do pai saber que você vai estar fazendo avaliações da composição corporal, por exemplo, da coordenação motora. Então isso agrega muito mais valor à escola de natação do que só simplesmente pegar a prancha e sair batendo perna de um lado para o outro. Eu quero que vocês percebam assim, o quanto que isso é importante. A gente está falando aqui muito da mãe, né? Uma situação hipotética da mãe pesquisando, conhecendo a escola de natação. Mas eu queria que ficasse claro para vocês o quanto que isso é importante pro professor. Tá certo? Para ele saber o que ele vai ensinar, até onde ele pode ir. Isso vai dar mais segurança para o professor planejar a aula dele, saber o que ele tem que estudar caso ele não domine alguma coisa. Ele não tem que ensinar tudo da natação, ele tem que ensinar um momento do processo de aprendizagem. Você não vai ensinar tudo, a não ser que você trabalhe em todos os níveis. Você fica o dia inteiro na escola de natação, você vai trabalhar com nível 1, 2, 3, 4, vai acompanhar esses alunos ao longo da vida deles e você vai ensinar aí tudo da natação. Mas de uma maneira geral, a tendência é que isso não aconteça, ou você trabalha na parte da manhã com um nível, na parte da tarde com outro nível, mas você sabe exatamente o que tem que ser ensinado em cada um desses momentos. E até pensando na parte financeira, eu acho que isso é muito importante porque valoriza o que o professor de natação faz, valoriza o que a escola de natação faz e possivelmente é uma outra visão que a gente vai passar para os pais. A mãe gostou de uma escola de natação, se apaixonou pela proposta e tudo mais, vamos supor que foi lá, assistiu a aula do professor, achou interessante, conversou com uma amiga e pô, é aqui que eu vou matricular o meu filho para poder fazer aula de natação. Viu que existia uma progressão e ela achou isso interessante. Vamos supor que essa mãe seja uma pedagoga. Ela, poxa, bacana isso aqui. Acho que isso é importante para o meu filho. Ele está no nível 2, então, poxa, ele não pode... A natação não é só 3 meses, não, né? A natação demora muito para aprender. Ah, bacana, gostei disso. Depois, então, a gente tem que entender para essa escola de natação, para esse nível, por exemplo, aqui eu escolhi o nível 3, quais são os objetivos, quais são os conteúdos de ensino, a duração e os critérios de avaliação. Então, como objetivo geral, aperfeiçoar a técnica do nado de crawl. Então, nível 3, passou pelo nível 1, passou pelo nível 2. Então, tem que ter coerência com os conteúdos e objetivos anteriores. Nadar distâncias curtas, eu chamei de distâncias curtas, distâncias menores de 200 metros, e médias, algo aí entre 200 e 600 metros, do nado crawl com técnica adequada à distância. Por que isso? Porque como é aperfeiçoamento, a gente entende que não se nada os 50 metros da mesma maneira que se nada os 600. Frequência de braçada é diferente, comprimento de braçada é diferente, quantidade de respirações. Pô, Guilherme, mas você falou que a escola de natação B não estava preocupada com natação competitiva. Por que isso? Porque isso significa aprender a nadar. A gente não está querendo ensinar a nadar? Isso é aprender a nadar. Nadar rápido para ganhar competição é uma outra característica, mas ele tem que aprender a nadar. E ele vai também aprender a nadar o nado de costas. Os objetivos específicos são os objetivos que vão direcionar depois os meus conteúdos de ensino. Então, olha só, realizar o padrão adequado de coordenação braço, perna e respiração nas diferentes distâncias e velocidades do nado crawl. Por que já é coordenação braço, perna e respiração? Porque ele já está aperfeiçoando o nado de crawl. Então, eu não vou ensinar mais pernada, braçada, coordenação braço e perna. Eu não estou ensinando, eu estou aperfeiçoando. Eu quero que ele coordene e faça isso bem para as diferentes distâncias de nado. Eu quero que ele aprenda a fazer a saída e virada do nado de crawl. Eu quero que ele nade distâncias curtas, distâncias pequenas, que são menos de 200 metros, realizando a virada. Então não basta só ele aprender, né, de forma isolada, ele tem que saber nadar realizando a virada do nado de crawl. Ele tem que ter um domínio adequado, razoavelmente bom, do nado de costas, então coordenação braço-perna do nado de costas. E assumir adequado posicionamento corporal também no nado de costas. Eu tenho que olhar o meu aluno e entender que ele coordena braço e perna e a posição corporal dele está adequada. Para alcançar esses objetivos, existem essa proposta de conteúdos de ensino. Então, o meu aluno ele tem que saber fazer a coordenação do nado, né, para distâncias menores de 200 metros, coordenação do nado para distâncias entre 200 e 600, saber fazer saída, virada e saber fazer a virada nadando distâncias de até 200 metros. E a mesma coisa para o nado de costas aqui. Percebam que são basicamente os objetivos específicos. Se os meus objetivos específicos forem alcançados, eu alcanço o objetivo geral. Para eu alcançar os objetivos específicos, isso aqui se torna os conteúdos de ensino. Aqui, propositalmente, eu só coloquei os conteúdos de ensino procedimentais,
Mas para a gente não perder muito tempo, não sei se seria perder, mas só para que a gente fique mais objetivo, eu poderia estar indicando aqui os objetivos também conceituais e atitudinais. Então, por exemplo, a coordenação de nado para distâncias de até 200 metros, o que o meu aluno ele tem que entender? Um exemplo eu já dei, ele tem que entender que se nada os 50, os 100, os 200 e os 1000 metros, tudo é nado crawl, mas a frequência gestual é diferente, o comprimento da braçada é diferente. Então eu vou ensinar para ele o que é comprimento de braçada, o que é frequência de braçada, qual seria a frequência ideal de respiração. Na saída do nado crawl, por exemplo, eu vou ensinar para ele o que é a posição do bloco, como se faz a fase de voo, como se entra na água, como se faz o início para o nado. A virada, a mesma coisa. Ele tem que entender e tem que saber fazer a aproximação da borda, a cambalhota, a impulsão, o retorno para o nado. Tudo isso ele tem que entender. O simples fato, por exemplo, dele entender que a virada significa aproximação, cambalhota, impulso e retorno ao nado, já vai fazê-lo ter uma visão completamente diferente de que a virada não é só uma cambalhota. Então não adianta ele vir nadando, diminuir a velocidade porque vai fazer a virada, quase parar o nado, dar uma cambalhota toda de lado e depois sair da borda. Para poder fazer uma virada com qualidade, ele tem que se aproximar da borda com qualidade. Ele não precisa estar batendo um recorde mundial, pessoal, a gente está falando de aprendizagem. Para o nado de costas, até adequada a pernada e posição corporal, eu vou ensinar também a braçada, a coordenação braço e perna e coordenação braço e perna e respiração. Legal, o que eu fiz aqui então? Eu coloquei os conteúdos de ensino, que estão aqui no lado esquerdo, separei quais são os conteúdos de ensino do nado de crawl, os conteúdos de ensino do nado de costas. E ali em cima eu coloquei os meses, vamos dizer que esse meu nível 3 ele tem uma duração de 10 meses, e depois eu distribuí o ensino desses conteúdos ao longo dos 10 meses. E eu indiquei a importância do ensino de cada um desses conteúdos ao longo dos 10 meses. Eu classifiquei como verde algum conteúdo que tem pouca importância naquele momento, como amarelo, média importância e vermelho, alta importância. Vocês podem escolher o critério que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem, tá bom? Eu escolhi como se fossem as cores do sinal para poder que fica mais óbvio, fica mais intuitivo. Então, por exemplo, o que eu estou indicando para vocês? Que no primeiro mês 1 ali, agora vamos ver de cima para baixo, na vertical. Quais os conteúdos que eu vou ensinar? Eu só vou ensinar coordenação de nado para distâncias até 200 metros, com média importância. Vou ensinar saída como pequena importância, virada como pequena importância e pernada e posição corporal do nado de costas. Só isso que eu vou ensinar. Então, nesse primeiro mês, que são 4 semanas de aula, vamos dizer que esse aluno tenha 3 aulas por semana, então são 12 aulas nesse mês, ele só vai ter esses conteúdos. Dentro dessas 12 aulas, eu vou criar uma progressão de conteúdos para que eles se tornem cada vez mais complexos. Mas eu não vou ensinar nada diferente disso. Tudo que tiver em branco significa que eu não vou ensinar. Então, por exemplo, coordenação de nado ali para a distância entre 200 e 600 metros está em branco. Eu não vou ensinar nada sobre isso. No segundo mês, esses conteúdos continuam da mesma maneira e eu acrescentei mais um conteúdo ali como média importância para o nado de costas, que é a braçada. E depois para o terceiro mês, para o quarto mês e vai até o 10º. Resumidamente, qual é a ideia? A gente tem uma progressão ao longo dos meses. Então percebam que no início eu ensinei os conteúdos mais talvez isolados e mais fáceis. E depois eu vou ensinar os conteúdos que são combinados, que é o nado propriamente dito. Então eu ensinei primeiro coordenação de nado até 200 metros e virada, para só depois, a partir do 5º mês, começar a cobrar dele que ele nade distâncias até 200 metros, realizando a virada. Pô, Guilherme, qual é a diferença dessa, por exemplo, da virada do primeiro mês, da virada do 5º mês que está junto com o próprio nado? A diferença não é só que ele tem que nadar, por exemplo, séries de 50 metros, de 100, tanto faz, fazendo a virada. A diferença é que lá no início, no primeiro mês, saber fazer virada era nadar em direção à borda, dar uma cambalhota. Nadar em direção à borda, dar uma cambalhota e empurrar a borda. O menino saía todo torto. E você ia fazendo a correção da virada a partir de distâncias pequenas, com o aluno descansado, situações mais simples. Você poderia fracionar o movimento. Já lá no 5º mês, ele já tem uma bagagem ali de várias aulas, ele vai começar a fazer isso nadando o próprio nado. Eu não quero mais que ele nade 6 metros, dê a cambalhota e faça a impulsão.
eu quero que ele nade 50 metros, dê uma cambalhota, volte, né, faça virada olímpica, sem ter que parar, sem fazer uma impulsão errada, sem frear o nado. A mesma coisa para o nado de costas. A gente começou ali com exercícios de pernada e de braçada mais isolados, depois a ênfase passou a ser na coordenação braço e perna, e depois a gente passou a dar importância à coordenação braço e perna e respiração específica, que é o próprio nado. Então, possivelmente, pensando no nado de costas agora, nos primeiros meses eram exercícios mais isolados, pernada com a mão na prancha, mão para cima, as duas mãos para cima, uma para o lado, uma para o outro, com prancha, sem prancha, com halter e variações, mas que no final das contas é tudo exercício para pernada. E depois exercício para braçada. Pô, Guilherme, mas quando eu faço exercício de braçada no nado de costas, eu não preciso da pernada? Precisa. Por isso que a pernada foi ensinada antes e depois a braçada, mas também significa que o foco mudou. O foco da sua observação no início era na pernada. Você teve 2 meses praticamente para ter foco de ensino na pernada. Quando você chega a ensinar a braçada, mesmo que com média importância, você entende que a pernada já está numa condição razoável. Então o seu foco deixa de ser na pernada e passa a ser na braçada. E outra coisa também, por exemplo, ali no mês, vamos pegar o 5º mês, tem ali coordenação de nado como muita importância, que é o vermelho, até 200 metros. Coordenação de nado para entre 200 e 600 metros com pequena importância e saber nadar até 200 metros fazendo virada com média importância e coordenação braço e perna com muita importância. Como é que eu pensaria isso na minha aula, no meu plano de aula? Tudo aquilo que tem uma importância maior significa que eu vou ter que dedicar mais tempo àquilo. Então, supondo aí que a nossa aula seja de 60 minutos. O conteúdo de coordenação de nado até 200 metros, que é o que está com vermelho, e a coordenação braço e perna no 5º mês, tem que ser os conteúdos com mais tempo dentro do seu plano de aula. E os exercícios de coordenação de nado entre 200 e 600 metros, e os exercícios de virada do nado com menor importância, sendo que a coordenação de nado entre 200 e 600 tem menor importância ainda. Por mais que isso seja assim, não seja uma divisão extremamente precisa, isso aqui é um planejamento que tem uma certa coerência e você consegue determinar, opa, isso aqui não é para fazer muito agora, isso aqui é para fazer depois. Eu tenho que criar agora base técnica, se fosse o caso física, para que depois o aluno consiga fazer isso com qualidade.